Você já sentiu o chão sumir sob seus pés, como se todo o esforço se revelasse em pó ao menor toque? Já se pegou questionando se era forte o bastante para suportar o golpe que a vida lhe deu? Neste vídeo, como meu maior fracasso me tornou mais forte, vamos explorar a hora exata em que o abismo se abriu e, em vez de deixá-lo engolir, ele se tornou alicerce para uma revolução interna. Imagine-se diante daquele momento decisivo. O silêncio antes da tempestade, o coração disparado, a certeza de que o controle emocional era apenas ilusão. Agora, visualize cada passo dessa jornada, do fundo do poço até a construção de uma fortaleza mental sustentada pelo estoicismo, disciplina e mindset de crescimento. Você vai descobrir práticas concretas para transformar qualquer queda em impulso, usando a dor como solo fértil para o seu renascimento. Ao longo deste vídeo, será revelado um case study pessoal, recheado de detalhes sensoriais, metáforas poéticas e referências a Napoleon Hill e Bob Proctor, mostrando como a filosofia prática e a organização mental podem ser seus maiores aliados. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que une vulnerabilidade e esperança, ensinando como abraçar suas imperfeições e forjar uma mentalidade estoica capaz de enfrentar qualquer tempestade. Não perca nenhum segundo. Assista até o fim para descobrir as práticas mais eficazes de autocontrole, virtude estoica e transformação pessoal. E ao final, compartilhe nos comentários: "Minha força nasce da minha queda", ou crie sua própria frase que resuma sua experiência. Quero ler como você está pronto para se reinventar. Se gostou dessa proposta, deixe seu, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre sucesso, controle emocional e filosofia prática. Agora vamos juntos transformar o fracasso em combustível para um novo você. O fundo do poço tem eco. Quando tudo desmoronou, ele estava convencido de dominar cada peça no tabuleiro da vida, até que o tijolo solitário desabou e o castelo se estilhaçou. Naquele dia, a palavra estoicismo soou distante, quase impraticável, enquanto o chão parecia um espelho quebrado sobre o qual cada estilhaço era um fragmento da sua autoestima. O corpo tremeu, o estômago apertou e o silêncio gritou mais alto que qualquer palavra de conforto. Naquele momento de deslumbramento inicial, sentiu o vazio ecoar pelo peito e cada respiração parecia um fardo. Foi aí que o controle emocional que ele achava possuir revelou-se mero véu. Admita que doeu, mas não pare aí. O frio das horas seguintes foi feito de lembranças repetidas em looping. Rostos de chefes decepcionados, cifras riscadas, promessas não cumpridas. A organização mental se esfacelou ao perceber que cada plano, cada meta de sucesso, se desfazia como névoa ao toque. Tentou racionalizar, criar listas de pendências, mas a mente só girava em círculos, presa na armadilha da falha. Foi nessa teia que ele se viu pela primeira vez sozinho, encarando as próprias imperfeições. A vergonha ardeu como brasa viva, sussurrando que ele não era suficiente, que não merecia ressurgir. As comparações corroíam sua determinação. Olhe para o outro, que nunca caiu assim. Mas aquela crítica interna se tornou o ponto de partida para a transformação pessoal. Foi ali, no fundo do poço, que a semente da esperança encontrou solo fértil. Será que, ao invés de derrotá-lo, esse fracasso estava prestes a ensiná-lo a erguer-se mais forte? E então veio o momento em que a dor precisou ser nomeada. Não um mero contratempo, mas um fracasso retumbante, merecedor de toda a atenção e compaixão. Ele se permitiu chorar, gritar, questionar a própria vocação. Abriu um diário, disciplina sugerida nas meditações de Napoleon Hill, e escreveu cada fragmento de sua história, transformando o ressentimento em alicerce para a reconstrução. Foi assim que a filosofia prática se insinua.
Entre um parágrafo dolorido e outro de reconhecimento, começa a surgir um primeiro vislumbre de força. No silêncio dos dias que se seguiram, ele acordou sozinho em quartos vazios, olhando para o teto como se buscasse respostas nas rachaduras da pintura. Era simples. Cada respiração consciente consolidava um pouco mais de controle emocional. Inspirava 5 segundos, expirava 10. Repetia mantras de virtude estoica, como amor fati, lembrando-se de que até o erro mais amargo tem propósito, e cada gota de suor na testa anunciava que aquela ruína começava a dar frutos, mesmo que ainda ocultos. Quando percebeu, havia criado um ritual matinal. 3 páginas de Você Pode Ter Tudo o que Quiser, de Bob Proctor, seguidas de 15 minutos de caminhada sem fones, apenas presença. Era um pequeno triunfo, quase despercebido para quem o observasse de fora, mas revolucionário na mente de quem ousou persistir. Na imperfeição desse processo, ele encontrou alento. Era exatamente ali, nas falhas cotidianas, que nascia o mindset de crescimento. A cada refeição tomada sem pressa, a cada amigo ouvido sem distração, ele sentia o orgulho do progresso invisível. Não havia plateia para a reconstrução, apenas ele mesmo sendo testemunha de sua transformação pessoal. E foi nesse palco silencioso que a crença no sucesso reapareceu, não como meta distante, mas como consequência natural de um agir consistente. Agora, olhe para esse ponto inicial não como o fim, mas como a fagulha que acendeu sua jornada de resiliência e esperança. Se o fracasso o levou ao chão, o convite é para que se levante, hoje, agora mesmo, e transforme cada cicatriz em lembrete de sua capacidade de renascer. Levante-se, force yourself to take action, traduzindo, force-se a agir. O silêncio que berra, encarando o reflexo que evitamos. Depois de sentir o chão ruir sob seus pés, surge um silêncio ensurdecedor. Aquele vácuo interno, onde o eco dos próprios pensamentos grita mais alto do que a plateia imaginária de críticas. Nesse momento, o estoicismo parece um farol distante, mas urgente. Ele percebeu que o fracasso não termina no evento em si, mas na forma como se olha no espelho após a queda. A transformação pessoal começa quando admitimos que fugir das próprias imperfeições só duplica a dor. Nos dias que se seguiram, o isolamento foi seu único companheiro. A crise de identidade se instalou como nuvem carregada, bloqueando a luz das certezas de outrora. Cada manhã era um dilema: levantar para recomeçar ou afundar na gabardine da autocomiseração. Foi aí que o controle emocional, antes apologético, ganhou novo significado. Não se trata de sufocar a dor, mas acolhê-la, dar-lhe forma e nome, para depois dispensá-la com gentileza. Tentou se distrair, maratonas de séries, mensagens vazias no celular, scroll infinito em redes sociais. Tudo para não encarar o reflexo que tremia no espelho do banheiro. Mas essas fugas frágeis alimentavam apenas a ansiedade, reforçando que quando não há coragem para olhar para dentro, a mente se perde em labirintos de culpa e comparação. É nesse vazio que a filosofia para controle emocional entra em cena, oferecendo exercícios de respiração e autopercepção para ressignificar o sofrimento. E então veio a decisão silenciosa: desvencilhar-se das distrações, sentar-se frente ao espelho e encarar cada imperfeição como parte da história. Foi a primeira atitude de disciplina real, um hábito extraído das Meditações de Napoleon Hill, aplicado de forma prática no cotidiano. Com caneta em mãos, anotou os pensamentos negativos e os confrontou com questionamentos racionais, uma técnica simples de organização mental que começou a dissipar a neblina do medo. É no escuro que a alma revela se é raiz ou folha ao vento. Foi nesse instante que ele entendeu. A verdadeira pergunta não é por que isso aconteceu comigo,
mas o que farei com essa experiência? Essa virada de perspectiva transformou a dor em alicerce, permitindo que o mindset de crescimento florescesse mesmo no solo mais árido. Cada hesitação virou trampolim, cada lágrima, lição. Com o tempo, notou pequenas conquistas. Conseguiu sentar para trabalhar sem o impulso de olhar o celular a cada 5 minutos. Passou a caminhar sem música, escutando o próprio ritmo cardíaco. Começou a ler Segredos da Mente Milionária, de Bob Proctor, aproveitando as ideias de sucesso como combustível para uma reconstrução emocional. Percebeu que a persistência, mais do que o talento, é a chave para a transformação pessoal. Nos encontros com amigos, deixou de fingir sorrisos automáticos e passou a compartilhar, sem medo, os bastidores daquela crise. Surpreendentemente, encontrou empatia e apoio, pois muitos também lidavam com batalhas silenciosas. Revelar as próprias fissuras tornou-se ato de coragem e estratégia de conexão. Ao expor o imperfeito, reforçou sua autoridade como mentor, provando que o sucesso está longe de ser linha reta. Agora, esse espelho antes temido se converte em ferramenta de autodescoberta. A cada novo olhar, ele questiona velhos padrões e celebra os avanços, mesmo os mais sutis. Se o fracasso acusava sua fraqueza, essa prática de encarar o reflexo revela sua resiliência. E é justamente esse convite que deixamos para você. Encare o que evita, abrace sua luz e sua sombra e prepare-se para descobrir algo ainda maior no próximo passo. O dia em que eu me obriguei a mudar. Aquele amanhecer não trouxe raios dourados de inspiração. Trouxe um alarme insistente e um grito interno. Chega! Não era motivação romântica, era pura decisão. Ele se forçou a abrir os olhos antes do sol pintar o céu, arrastou o corpo até a borda da cama e respirou fundo. A pulsação disparada lembrava que o medo ainda dominava, mas algo dentro cochichava. Você não pode esperar estar pronto para viver. Sem café, sem mantra pronto, apenas um caderno ao lado e a caneta tremendo na mão. Escreveu em letra desalinhada: "Hoje me levanto, custe o que custar." Aquela frase simples era um pacto silencioso. Entre a falta de fé e a urgência, surgiu o primeiro ato concreto: calçar o tênis surrado e pisar no chão frio da sala, um passo em direção ao desconhecido. Enquanto caminhava pelas ruas ainda adormecidas, cada respiração mostrava o contraste entre o corpo hesitante e a mente determinado. Não havia certeza de onde chegaria, mas tudo indicava que permanecer parado levaria ao mesmo lugar de antes. Era agora ou nunca. A virada, embora silenciosa, ecoava como trovão dentro dele. A decisão era combustível mais eficaz que qualquer autoajuda. De volta, escolheu um hábito simples: 20 minutos de leitura de Bob Proctor, mergulhando nas páginas de Você é o que pensa. Não buscava respostas imediatas, apenas nutrir o mindset de crescimento. Cada parágrafo lido era um tijolo a mais na reconstrução de sua organização mental. A pequena vitória de começar, por mais modesta que parecesse, desencadeou um impulso poderoso. No entanto, a urgência de força se continuou. Ele se forçou a escrever 3 pontos do dia, metas que não podiam ser grandiosas, e sim possíveis. Enviar aquele e-mail, meditar 5 minutos, ligar para um amigo. Cada checklist riscado era um lembrete de que a ação gera direção, mesmo quando a clareza falta. O chamado era claro: você não precisa estar pronto, precisa estar disposto. Vieram os primeiros tropeços. Fez 90% da tarefa antes de desviar a atenção para o telefone. Sentiu a frustração subir, mas resistiu ao impulso de desistir. Foi nesse instante que aprendeu: mudança não é sinônimo de perfeição, é insistência em meio ao caos. Reconheceu o erro, anotou o aprendizado e se forçou novamente. A disciplina, mais que inspiração, se provou ali o grande agente de transformação pessoal.
À noite, antes de dormir, repetiu o ritual de gratidão. 3 coisas pelas quais era grato, por menores que fossem. A cada item anotado, a sensação de vitória se consolidava. Ele havia escolhido a si mesmo naquele dia. A dor permanecia, mas a esperança agora se aninhava em cada hábito novo criado. O controle emocional ganhava reforço, um passo de cada vez. E assim, aquele dia marcou o ponto de inflexão. Não por ter sido grandioso, mas por ter sido decisivo. Ele se obrigou a mudar e, com isso, lançou as bases para um progresso real. Agora, olhando para trás, vê que essa decisão foi a faísca que acendeu a chama da resiliência. Preparado para entender o que acontece nos bastidores desse progresso, o próximo tópico revela o barro, o suor e as quedas que ninguém mostra. Os bastidores do progresso, avanços lentos, quedas constantes. Não existe glamour na jornada de reconstrução. Há barro nos sapatos, suor escorrendo pela testa, recaídas que soam como retrocessos, mas que, na verdade, são ensaios do aprendizado. Cada manhã começa com um ritual simples. Organização mental às 6 horas, um momento de "Você pode ter tudo o que quiser" de Bob Proctor antes do café, seguido de uma meditação guiada extraída das Meditações de Napoleon Hill, e termina com um diário de bordo onde se anotam vitórias insignificantes e tropeços inevitáveis. Essa filosofia prática não promete saltos quânticos de sucesso, mas garante uma trilha de passos mínimos que, somados, compõem uma escalada de transformação pessoal. Continue, mesmo sem confiança. A consistência cria a fé. Nos dias de dúvida, ele sentia o impulso de abandonar o cronograma de hábitos e ceder à voz interna que repetia: "Você já tentou de tudo." Foi nesse instante que a virtude estoica entrou em cena. Em vez de negar a insegurança, ele a acolheu como aliada, permitindo que a inquietação o lembrasse de manter o foco no processo. Cada vez que levantava do chão após uma queda, o controle emocional se afiava um pouco mais, lembrando-o de que amor fati significa amar até mesmo os tropeços. E assim, mesmo diante das falhas, ele aprendia a ser imparcial juiz de si mesmo, sem julgamentos cruéis, mas com firmeza. Um cliente frustrado, uma proposta rejeitada, um prazo perdido, todos esses foram tijolos no alicerce de uma mentalidade estoica. Ele aprendeu a tratar cada crítica como mapa para a melhoria, em vez de martelar sua autoestima. Na prática, trocou o "não sou bom o bastante" por um checklist de habilidades a desenvolver. Leitura diária de capítulos de Segredos da Mente Milionária, exercícios de autocontrole emocional e revisões semanais de metas. Com isso, descobriu que o sucesso não é um estado fixo, mas uma onda. Oscilações fazem parte, e o ponto alto acontece quando se permanece surfando no presente. Por várias vezes, sentiu o peso das expectativas externas, comentários de quem via apenas o produto final, sem imaginar as madrugadas congelantes de esforço. Nessas horas, ele recitava mentalmente o mantra de disciplina aprendido em Hill. A vontade de começar é pequena comparada à de continuar. A cada recusa, buscava um aprendizado. A cada interrupção, um redirecionamento. E, passo a passo, construiu não apenas resultados, mas uma convicção inabalável de que o mindset de crescimento floresce no choque entre o plano e a realidade. As quedas, então, deixaram de ser motivo de vergonha e passaram a ser troféus de resiliência. Quando um projeto era arquivado, em vez de lamentar, ele revisitava as notas e extraía 3 lições principais. Uma técnica simples de filosofia para controle emocional que transformava o fracasso em mapa de rotas alternativas. Descobriu que a velocidade do progresso é menos relevante do que a direção. Pequenos ajustes de curso previnem naufrágios. E naquele esforço metódico, a cada parágrafo escrito e a cada hábito solidificado, sentia a disciplina brotar como raiz forte.
Ele percebeu que partilhar esses bastidores imperfeitos, seja em um post sincero nas redes ou em conversas com mentorados, reforçava a própria autoridade de quem vive o processo. A vulnerabilidade estratégica humaniza e cativa. As pessoas se conectam mais com quem admite as cicatrizes do que com quem só exibe vitórias polidas. Assim, ao revelar cada monta-carga de erros, ele plantava sementes de identificação e esperança, mostrando que a jornada para o sucesso é, antes de tudo, um ato de coragem diária. Nos momentos de maior exaustão, lembrava-se da técnica de microcompromissos, dividir grandes metas em ações minúsculas, como 5 repetições de um exercício de respiração ou leitura de um único parágrafo de Hill por dia. Essa estratégia de organização mental não apenas manteve o ritmo, mas fortaleceu a convicção de que a transformação pessoal é feita de pé de meia comportamental. Ele aprendeu que quando a motivação falha, o hábito conduz, e que quando o hábito falha, a disciplina, essa sim, forjada no ferro das quedas, mantém a marcha. E assim, nos bastidores do progresso, há uma dança entre avanço e retrocesso, esperança e frustração, barro e brilho. Cada tombo ensina, cada conquista modesta impulsiona, e cada manhã traz a chance de recomeçar. Agora, se você acha que o processo de reconstrução é linear, prepare-se para descobrir no próximo tópico como a dor, lapidada pela persistência, se transforma em força genuína, aquela que jamais vacila diante da próxima tempestade. Quando a dor vira força, a recompensa invisível da persistência. Ele já conhecia a angústia do fracasso. Agora, sentia a resiliência brotar como broto teimoso em terreno árido. Cada manhã, ao encarar o peso dos dias anteriores, recordava que o estoicismo não nega a dor, mas a redireciona em combustível para o crescimento. E foi assim, no silêncio do ritual de gratidão, 3 itens anotados após reler uma passagem de Bob Proctor, que percebeu: a força não é a ausência de dor, é a capacidade de carregá-la sem desistir. As cicatrizes emocionais, antes envergonhadas, tornaram-se medalhas invisíveis. Ele passou a recitar mentalmente a passagem de "Você pode ter tudo o que quiser". A persistência transforma o fracasso em sucesso. E não era jargão vazio. Era a tradução prática de noites mal dormidas em hábitos moldados pelo desejo de vencer o próprio espelho. Cada micro-vitória, por menor que fosse, um e-mail respondido, um hábito retomado, um parágrafo escrito, tornava-se tijolo no alicerce de uma força inabalável. Foi num desses episódios que entendeu o verdadeiro significado de virtude estoica, suportar com elegância. Encarou feedbacks rígidos como escultores lapidando sua argila interna em vez de golpes para abalar sua autoestima. A organização mental ganhou nova cor. Não mais listas de tarefas, mas mapas de aprendizado em cada item riscado. Cada erro anotado no diário era um convite para ajustar a rota, reforçando o mindset de crescimento que florescia no contraste entre intenção e realidade. Ele cultivou hábitos que pareciam pequenos, mas carregavam o poder da transformação pessoal. Incorporou a leitura diária de capítulos de Napoleon Hill antes do café, transformando-os em perguntas reflexivas. Que crença me limitava ontem? Que ação concreta realizarei hoje? Em minutos de silêncio, permitiu que a filosofia para controle emocional ecoasse. Não são os eventos que nos ferem, mas as interpretações que lhes damos. E ao reinterpretar cada obstáculo, converteu dor em alavanca. Com o corpo e a mente em sintonia, descobriu uma recompensa invisível. A serenidade diante do inesperado. Não era uma força explosiva, mas uma presença firme. Um ritmo interno imperturbável. Quando surgiam imprevistos, um prazo apertado, um comentário crítico, ele parava, respirava consciente e lembrava do mantra Amor Fati. Assim,
Cada contratempo deixou de ser punição e virou oportunidade de praticar autocontrole, alinhando o sucesso não a resultados, mas à constância do próprio esforço. Em encontros pessoais, passou a compartilhar essas sutilezas sem receio. A dor que gerou foco, a angústia que trouxe empatia, o cansaço que fortaleceu a disciplina. Esse compartilhamento de imperfeições foi seu ato de generosidade estratégica. Mostrou que a transformação pessoal não é percurso solitário, mas território de encontros humanos. Ao revelar a jornada com todos os seus tropeços, inspirava quem o ouvia a nutrir esperança, mesmo em solo infértil. A cada elogio recebido, "Você mudou tanto", ele respondia com honestidade: "Não mudei apesar da dor, mudei por causa dela." E assim, cultivou uma mentalidade estoica tão prática quanto compassiva, a de quem reconhece no sofrimento não um castigo, mas a matéria-prima da evolução. Velhos padrões se dissolveram, dando lugar a uma confiança serena, não arrogante, capaz de sustentar qualquer tempestade que surgisse no horizonte. Agora, imagine essa força discreta atuando na sua vida. A dor que te paralisava, transformada em solo fértil para novos hábitos, novas crenças, novo você. Essa é a recompensa invisível da persistência. Não um troféu reluzente, mas um alicerce silencioso que te ergue a cada queda. Pronto para descobrir como usar essa força para iniciar a sua própria jornada? No próximo tópico, vamos lançar o chamado que vai transformar essa esperança em ação concreta. Agora é a sua vez. Use sua dor como solo fértil. A dor que conduziu cada batida do seu coração até aqui talvez pareça um açoite impiedoso, mas, na perspectiva do verdadeiro estoicismo, é o adubo mais fértil que existe. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada "por que comigo?" registram as fissuras do seu caráter que estão prestes a se tornar portais de luz. A primeira lição prática é transformar o ressentimento em diagnóstico. Pegue um caderno, aquele de capa simples, mas carregado de potencial, e escreva com franqueza tudo o que ainda dói. Ao colocar no papel, você mapeia seu ponto de partida e dá nome à sua própria matéria-prima de transformação pessoal. Agora, imagine suas dores como solo árido, rachado pelo desânimo, mas pronto para receber as sementes certas. Escolha um hábito que seja ao mesmo tempo simples e significativo. Anote 3 aprendizados de hoje antes de deitar a cabeça no travesseiro. Se quer inspirar-se, abra uma página de Napoleon Hill ou Bob Proctor. Leia um parágrafo, destaque uma frase e reflita em voz alta. Como posso aplicar isso amanhã? Essa ritualística discreta, quase imperceptível para o mundo, mas colossal para sua mente, conecta disciplina, organização mental e mindset. O controle emocional, tão remetido a teorias distantes, ganha vida quando você o pratica diante de algo cotidiano, uma mensagem crítica, um imprevisto de trabalho, o trânsito engarrafado. Antes de reagir, pare tudo. Feche os olhos e inspire pelo nariz contando até 4. Segure a respiração por 2. Expire pela boca em 7. Repita esse ciclo 5 vezes. Esse simples exercício de atenção plena, emprestado da filosofia para controle emocional, interrompe o impulso reativo e recoloca você no comando de suas escolhas. Transforme cada erro em questão de mentoria. Ao final do dia, reveja o que não saiu como planejado e anote 3 perguntas que dessem liga ao aprendizado. O que posso fazer diferente? O que essa falha revela sobre meu processo? Como evitarei o mesmo escorregão? Essas 3 perguntas, retiradas das meditações de Bob Proctor, lapidam seu olhar e demonstram que a verdadeira transformação pessoal depende de olhar para o erro como aliado, não como inimigo. Para nutrir a virtude estoica, cristalize micropactos que sejam simples o bastante para não falhar.
Por exemplo, ao acordar, antes de qualquer notificação, fique 2 minutos numa posição de meditação sentada, sem celular, sem expectativas, apenas sentindo o corpo e a respiração. Use essa janela para reafirmar suas intenções de sucesso e visualizar o dia com clareza. Essa prática de apenas 2 minutos pode ser o gatilho para dias mais conscientes, menos reativos e muito mais alinhados com seus valores. Compartilhar suas imperfeições é uma estratégia de coragem e conexão que derruba muros de solidão. Escolha uma plataforma. Pode ser um story no Instagram, um post no LinkedIn ou uma mensagem em um grupo de amigos, e escreva sobre um tropeço recente, o erro que quase o derrubou, a falha que fez duvidar de si. Não procure elogios, mas autêntico engajamento. Peça insights, sugestões, experiências parecidas. Ao expor a vulnerabilidade, você não só reforça seu próprio aprendizado, mas também cria uma rede de resiliência e esperança coletiva. A verdadeira urgência está em não adiar o recomeço. Force yourself to take action. Traduzindo, force-se a agir. Abra agora seu calendário, marque um bloco de 15 minutos ainda hoje para revisar suas metas e hábitos. Defina um lembrete no celular intitulado Primeiro Passo e anexe uma nota com o seu compromisso, seja escrever no diário ou praticar meditação. Esse pequeno ato de agendar converte intenção em realidade e dispara um efeito dominó de pequenas vitórias ao longo dos dias. Por fim, a grande pergunta que paira no ar: qual será a sua primeira semente? Você vai regar o solo da dor com consciência diária e colher uma vida mais equilibrada, repleta de controle emocional e mindset de crescimento? Ou deixará o terreno seco e infértil à mercê das intempéries? Levante-se agora, decida com coragem e comece, pois sua história só ganhará poder quando você a escrever com ação, esperança e a filosofia prática do estoicismo. Chegou o momento de transformar o aprendizado em ação concreta. Se até aqui você sentiu o peso do fracasso, agora é sua vez de erguer-se com a convicção de que a dor não define quem você é, mas quem pode se tornar. Lembre-se, cada queda é convite para cultivar resiliência, e cada hábito construído com disciplina é passo firme rumo ao sucesso. Pergunte-se, que cicatriz me ensinou a ser mais forte? Como posso usar esse aprendizado para avançar hoje? Compartilhe sua resposta nos comentários. Sua história pode inspirar quem está passando por um momento parecido. Se este vídeo tocou sua jornada, inscreva-se no canal, ative-o e faça parte da nossa comunidade de buscadores de transformação pessoal. E não deixe de clicar no link do primeiro comentário fixado. Lá você encontrará um e-book gratuito, repleto de práticas estoicas e exercícios de mindset de crescimento para guiar seu dia a dia. Agora coloque em prática o que aprendeu. Levante-se, tome ações intencionais e use sua dor como combustível. Sua evolução começa agora.